Oi, gente, boa noite. Então, dando sequência aos nossos estudos, de acordo com o nosso cronograma, vocês vão perceber lá que nós vamos iniciar uma série de estudos a respeito de tempos verbais na língua inglesa. E hoje, então, eu preparei essa videoaula para vocês a respeito do primeiro tempo verbal que nós vamos estudar. É esse que está na tela aqui, o nome, é o Simple Present, ou seja, o presente simples. Esse é o tempo verbal que nós vamos começar ah, a estudar hoje. Tá? Então, eu vou falar apenas umas linhas gerais de cada tempo verbal. A gente não vai ter não vai ter condições de aprofundar demais. Eu só quero deixar bem claro para vocês que o intuito desse estudo de tempos verbais dentro desse nosso curso é que vocês peguem, digamos assim, algumas dicas que podem ajudar vocês no momento da leitura. Vocês não precisam decorar os nomes que eu, porventura, vou falar aqui. Eu vou usar uma linguagem um pouco técnica para explicar para vocês, mas eu não vou em nenhum momento exigir que vocês a utilizem. Tá bem? O principal é que vocês entendam um assunto e algumas dicas a respeito do uso do tempo verbal no momento da interpretação eu vou falando ao longo da apresentação, tá legal? Então nós vamos começar falando sobre o presente simples, tá? O simple present. O que é o simple present, tá? Nós temos que entender o seguinte. Em inglês existe uma diferença entre tempo cronológico, né, o tempo correndo, o tempo que transcorre, e tempo verbal. Nós estamos tratando aqui de um tempo verbal, ou seja, embora ele tenha o nome presente simples, ele não necessariamente vai ser usado só para falar da situação presente, o momento que eu estou falando. Ele vai servir para algumas situações que eu já vou falar e vocês vão perceber que na cronologia, no passar do tempo, não é necessariamente, não indica que eu precise desse tempo para falar só do momento atual. Eu vou falar das rotinas, por exemplo, a rotina é uma coisa que eu faço toda semana, isso não é necessariamente o momento de agora, mas é o tempo verbal que eu utilizo, tá? Então, o primeiro conceito que vocês têm que ter na mente é esse, né? Embora o nome seja presente simples, eu estou tratando de um tempo verbal e não um tempo cronológico, tá bem? Ele refere também a tempo cronológico, mas o principal é que ele está tratando de uso da linguagem, uso dos verbos, tá? Então, só para complementar aqui, o tempo verbal do presente simples designa tempos cronológicos diversos. Eu já vou explicar para vocês dando alguns exemplos, tá? Vamos lá, onde é que eu uso, então, esse tempo verbal? É importante que toda vez que nós estudamos qualquer conteúdo que é estudado em inglês, é importante que você entenda muito mais o uso do que a sua forma. Eu vou falar da forma, da gramática também, mas antes de falar da forma, eu gosto sempre de explicar, afinal de contas, que tipo de ideia eu expresso quando eu uso essa linguagem. Aí, quando eu uso o presente simples, existem 4 situações que eu coloquei aqui para vocês, que eu vou começar a mostrar agora, que eu vou utilizar esse tempo verbal para conseguir expressar essas ideias. A primeira delas, então, para que é usado o presente simples? A primeira delas é para descrever uma rotina, para descrever uma ação habitual. Quando eu for falar de como é o meu dia a dia, as atividades que eu executo ou que eu não executo no meu dia a dia, ou seja, as minhas atividades rotineiras, esse é o tempo verbal que eu vou utilizar. Olhem os exemplos aqui. Eu coloquei 3 frases que expressam rotina. Nós temos aqui um sujeito Lucas e nós temos Lucas usually play soccer on Wednesdays. O que está dito aqui? O Lucas normalmente joga futebol na quarta-feira. Isso é uma rotina dele. Significa que, percebam a questão do tempo cronológico, que não é cronológico. Significa que se é a rotina, na quarta-feira passada, ele jogou futebol. Hoje, quarta-feira, ele vai jogar futebol de novo. Na próxima quarta-feira, que é futura, ele vai continuar jogando futebol. Então, isso é uma rotina, são fatos que se repetem com o transcorrer do tempo, e eu expresso esses fatos, a forma de falar a respeito desses fatos, desses feitos, utilizando esse tempo verbal aqui. Outro exemplo aqui, ó. Every Sunday mornings, my mother goes to the church. Ou seja, todas as manhãs de domingo a minha mãe vai à igreja. Significa que no domingo passado ela foi, no próximo domingo ela vai de novo e assim sucessivamente. A rotina dela é que todos os domingos ela vai à igreja. Claro que eventualmente essa rotina pode ser quebrada, mas uma quebra não significa que deixa de ser rotina. Outro exemplo aqui, ó, que eu disse para vocês que posso falar de coisas que eu faço ou que eu não faço, também é rotina. I never watch TV at night, ou seja, eu nunca assisto televisão à noite. Embora eu esteja falando que eu não faço, a minha rotina é essa, é um não fazer também a rotina. Eu não assisto televisão à noite, ou seja, eu não assisti televisão ontem, eu não vou assistir televisão hoje, eu não vou assistir amanhã, então esta é a minha rotina. Tá? Então, a primeira situação que nós estamos descrevendo são essas aqui. Lembre-se disso, eu uso o presente simples quando eu for descrever a minha rotina. Se eu mudar esse tempo verbal, eu já não estou mais falando de rotina. Se eu falar para vocês no passado, eu joguei futebol ontem, eu já não estou mais falando da minha rotina, estou contando um fato acontecido. É outra situação, é um outro tempo verbal. Tá bem? Então, o que eu quero que vocês entendam isso. O tempo verbal que nós estamos discutindo, ele se presta para estas situações aqui. Então, a primeira foi as ações habituais ou rotina. A segunda, né? Ações que demonstram estado permanente. O que é um estado permanente? Nem tudo
nem todos os verbos, eles descrevem ações ou coisas que são executáveis. São verbos que são chamados estáticos. Os exemplos que nós temos aqui é o verbo morar, o verbo ter, o verbo morar, o verbo ter e o verbo ser. Ele é um estado permanente, simplesmente uma situação, é uma coisa. Veja o primeiro exemplo aqui. I live in São Borja, ou seja, eu moro em São Borja. Isso não é uma rotina, isso é um fato permanente. Eu não posso dizer que é uma rotina. Se fosse rotina, eu poderia dizer que ontem eu morei em São Borja, hoje eu estou morando amanhã, mas no sábado eu não vou morar, no domingo eu volto a morar, entenderam? Então, não é uma rotina que eu estou descrevendo aqui, é um estado permanente. Mas ainda assim, mesmo sendo uma situação diferente da rotina, também é o tempo verbal presente simples que eu utilizo. Então, o verbo morar é um exemplo. Olha o segundo exemplo aqui. Ó. Jane has a dog as a pet. A Jane tem um cachorro. Né? Ter também é um verbo que demonstra estado permanente. Eu não posso ter um cachorro hoje, amanhã eu não tenho, depois de amanhã eu volto a tê-lo. Ou seja, não é uma ação, não é uma rotina, não é uma ação executável. É um estado, é uma situação. Último exemplo. You are a Capricorn. Ou seja, você é do signo de Capricórnio. Essa situação também vai ser permanente. Eu não posso ser Capricórnio hoje, amanhã eu sou Libra, depois eu volto a ser Capricórnio. Não é uma rotina ser Capricórnio. Ela é um estado permanente. Então, só para comparar, o primeiro caso que eu mostrei no slide anterior tratava de rotinas, que são expressas com o presente simples. O segundo caso não é rotina, mas também eu utilizo o mesmo tempo verbal, agora para tratar de uma ação ou de um estado que não se modifica. Tá bem? Terceiro caso. Tá? Esse aqui vai ser importante para vocês para leituras acadêmicas, tá? Eu uso esse tempo verbal para expressar verdades científicas ou fatos universais. O que são verdades científicas ou fatos universais? Não estou necessariamente falando do estado permanente, que é uma coisa mais particular, mas uma coisa mais ampla, mais geral. Alguns fatos que são imutáveis. Aí eu posso ter um verbo, uma ação, como é o caso do congelar, mas o congelar não é um fato, não é um estado permanente, ele é uma ação executável. Mas aqui o fato que eu estou descrevendo é uma verdade científica. Olha um exemplo, water freezes at 0 degrees, ou seja, a água congela a 0 graus. Eu tenho que utilizar o tempo presente simples para descrever esse fato, porque se eu mudar o tempo verbal, eu mudo a ideia. Imaginem que eu falasse para vocês, ao invés de dizer que a água congela a 0 graus, se eu mudar esse tempo verbal para o passado e dizer que a água congelava a 0 graus, falando que a água congelava, parece que não congela mais a 0 e parece que essa verdade já caiu por terra. Ou seja, se eu trocar o tempo verbal, eu não estou mais expressando uma verdade científica. Por isso que essas aqui, as verdades científicas, os fatos universais, eles necessariamente são expressos com esta linguagem. Eu chamei a atenção para vocês no início do slide, que isso aqui era importante, por quê? Porque na leitura acadêmica, vocês vão encontrar muito essa questão das verdades científicas na descrição dos resultados dos artigos acadêmicos. O tempo presente simples era utilizado na construção do referencial teórico, às vezes, mas principalmente na descrição dos resultados, né? O estudo demonstra que tal fato acontece por tal coisa, então é muito comum vocês encontrarem esse tempo verbal nas escritas acadêmicas, que é o que a gente vai ler nos próximos semestres aí, tá bem? Então talvez esse aqui seja o uso mais, deixa eu apagar aqui, mais utilizado por vocês nas próximas leituras, tá bem? Vamos adiante. O quarto e último uso do Simple Present, esse é bem simples de entender. Eu uso esse tempo para falar das preferências também, tá? Coisas que eu gosto ou coisas que eu não gosto. Coisas que eu amo, coisas que eu odeio. Toda vez que for para me referir a uma preferência, algo pessoal, eu uso esse tempo verbal. Coloquei 3 exemplinhos aqui com o verbo gostar. I like red meat, ou seja, eu gosto de carne vermelha. É uma preferência minha. Outro exemplo. Mark hates to study at night. O Mark odeia estudar à noite. É uma preferência do Mark, ele não gosta, não se sente à vontade. Último exemplo. We love traveling in our holidays. Nós amamos viajar nas nossas férias. Então, todos esses 3 exemplos aqui expressam preferências, coisas que as pessoas gostam ou não gostam de fazer, mas sempre que eu quiser expressar uma preferência, eu utilizo esse tempo verbal. Tá bem, pessoal? Então, acho que essas 3 situações aqui, primeiro, para começar a conversar sobre presente simples, é interessante a gente entender isso, tá? O primeiro exercício que vocês têm para fazer no material que eu vou colocar junto com essa videoaula lá, o PDF, vai tratar disso. São alguns exemplos, algumas sentenças, e eu quero que vocês leiam essas sentenças que estão lá no PDF e identifiquem qual desses 4 casos aquela sentença está expressando. Se é uma preferência, se é uma verdade científica, se é um estado permanente ou se é uma rotina, tá bem? Então, essa aqui é a nossa primeira parte. Ok? Então, aqui encerra a nossa primeira parte sobre essa conversa sobre tempos verbais. Agora, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a forma
Tá? Estrutura, um pouquinho de gramática, como eu falei lá no início. Vocês não precisam decorar esses termos que eu vou utilizar aqui, mas é interessante que vocês entendam alguns aspectos para poder, no momento que vocês executarem uma leitura, uma interpretação textual, vocês consigam identificar do que se trata. Pode ser uma dica, a forma como o texto se comporta, o tempo verbal que ele apresenta. Tá bem? Então, vamos lá. Com relação à forma, então, como é que eu vou utilizar esse presente simples? Primeiro, eu tenho que falar para vocês o seguinte, daí uma questão que difere o inglês do português, que é a questão das desinências. Desinência é número pessoal, que a gente chama. O que é uma desinência? Em português, eu coloquei aqui um exemplinho para vocês, ó, um exemplo com o verbo trabalhar. Vocês podem perceber que cada uma das pessoas, o eu, tu, ele, nós, vós, eles têm uma desinência, ou seja, eles têm um finalzinho diferente que eu destaquei em vermelho. Ou seja, eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos e assim sucessivamente. Cada uma das pessoas tem uma terminação diferente, uma desinência. E é por ela, ou por ela, eu consigo identificar quem é o sujeito. Eu não preciso dizer eu trabalho. Se eu disser apenas trabalho, vocês sabem que a pessoa que está emitindo esse discurso é eu. Trabalhamos, está implícito no trabalhamos que é nós trabalhamos. Tá bem? Então, isso é desinência, e isso no português nós podemos, por conta disso, omitir o sujeito de uma frase. Em inglês isso não vai acontecer. Nós temos aqui o mesmo exemplo com o verbo trabalhar com todas as pessoas, o eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ó. Eu, o tu, você, né? Ele ou ela, o nós. O que acontece com o inglês com relação à desinência? Nós não temos nada aqui depois do verbo. É nulo. Então, se vocês pegarem o exemplo eu trabalho, tu trabalhas, I work, you work, vocês vão perceber que a palavra é a mesma. Qual é que é a consequência disso aqui? Significa dizer que eu jamais vou conseguir interpretar um texto sem identificar quem é o sujeito das frases, o sujeito das orações. Sem o sujeito, vocês nunca vão conseguir fazer uma versão para o português, porque vocês só vão interpretar, por exemplo, nesse segundo caso aqui, que é trabalhas, porque tem um sujeito escrito aqui, o you. Tá? O que eu quero dizer com isso é que é uma regra do inglês, não existe frase sem sujeito no inglês, não existe a figura do sujeito oculto, aquela que nós temos no português, tá bem? Então, vocês vão perceber que todas as pessoas aqui, do eu, tu, ele, nós, vós, eles, o verbo não muda, não tem desinência, não tem uma flexão final. O único caso que apresenta uma pequena situação de desinência, eu já vou explicar para vocês, é aqui, ó. A terceira pessoa, o ele ou ela, o he, she, it. Estão percebendo que eu tenho a sequência I work, you work, he works. Tá? E é sobre esse Szinho aqui que nós vamos falar agora. Esse Szinho talvez seja uma dica no momento que vocês estejam fazendo uma leitura e interpretação. O que vai acontecer então? A única desinência que existe, né, na língua inglesa, no presente simples, é a da terceira pessoa do singular. Tá? É só no he, she, it, ou nos seus substantivos, né? O João, o Pedro, a Maria, etc. Tá? A terceira pessoa do singular vai ter desinência. Como é que funciona essa desinência, então? Que seria o trabalho, trabalhas, ele trabalha, seria o a do trabalho. Como é que ela vai funcionar, então, a regra para essa desinência? São os chamados casos do S. Né? Eu já vou explicar um por um, mas se vocês perceberem aqui, eu coloquei 4 verbos para exemplificar. O verbo work, trabalhar, o verbo play, que pode ser jogar, brincar ou tocar instrumento musical, o verbo love, amar, o verbo estudar. Vocês percebam aqui que eles não variam, como eu expliquei, para nenhuma das pessoas, mas na coluninha aqui, ou na linha do he, she, it, da terceira pessoa, vai acontecer as variações, vai acontecer as desinências. Invariavelmente, vocês vão encontrar um Szinho ali, tá? Independente do verbo, vai ter sempre um Szinho. Tá? Só que aí vai ter umas regras. Vocês percebam aqui que no studies não foi só o S, tem algo a mais ali, tem um pouquinho tem algumas outras coisinhas. Então, a única regra que vocês precisam conhecer, na verdade, como eu disse, não precisa decorar, tá? É só saber como regra, a única variação verbal que nós temos aqui, a única desinência, vai acontecer aqui na terceira pessoa. Tá bem? Como é que acontecem essas desinências, então? Vamos lá, nós temos também 4 casos para vocês entenderem, tá? Primeiro caso, então, como é que funciona essa desinência da terceira pessoa do singular? Nós temos que identificar como é que o verbo ele é grafado, como é que ele é escrito. Vai ser a partir da escrita desse verbo que nós vamos trabalhar as regras para acréscimo daquele S, tá bem? Tudo, então, depende da grafia desse verbo. Tem que prestar atenção em 4 casos, como eu tinha falado antes. Vamos ver quais são esses 4 casos, então. O primeiro caso é o seguinte, verbos em geral. A grande maioria dos verbos em inglês, tá? Na terceira pessoa, quando eu estiver tratando da conjugação verbal, elas vão acrescentar um Szinho. Acho que naquela tabelinha anterior que eu mostrei para vocês, deu para ver vários exemplos. Nós temos aqui, ó, por exemplo, verbos como trabalhar, work, como o verbo amar, como o verbo dormir, verbos em geral. Então,
Demais pessoas, o exemplo, I work in a school, eu trabalho em uma escola. Terceira pessoa do singular, he, ele, he works in a school, tá ali o Szinho. Outro exemplo com o verbo amar, we love our family, ou seja, nós amamos a nossa família. Terceira pessoa, ela, minha mãe, my mother loves our family, ou seja, ela, a minha mãe, ama. Então, terceira pessoa, ela, minha mãe, apareceu o Szinho ali. Outro exemplo, they sleep late every day, ou seja, eles dormem tarde todos os dias. Vamos passar isso para a terceira pessoa, para o Jack. Jack sleeps late every day, ou seja, o Jack, ele dorme tarde todas as noites. Tá? Então, esse aqui é o primeiro caso, a primeira regrinha, digamos assim, a grande maioria dos verbos em inglês vão se enquadrar nesse caso aqui de apenas acrescentar um Szinho na terceira pessoa. Tá? Em que casos que não vai ser suficiente apenas o S? Tá? Então, nós temos outros casos. Vamos ao segundo. Tem umas terminações específicas, como eu falei lá no outro slide. É a partir da grafia que nós vamos entender como é o que vai acontecer com esse Szinho aqui. Então, se eu tiver verbos nessas 6 situações aqui, se a grafia deles, na escrita, eles terminarem com S, com SH, com CH, com X, com Z, que é muito raro, até nem ia colocar aqui, mas eu mudei, depois tem um ou dois verbos só que terminam com Z, ou com O. Então, essas 6 terminaçõezinhas aqui não vai ser suficiente apenas acrescentar um S. Muitas delas, com exceção do O, por exceção, por situação ou necessidade de pronúncia. É impossível um verbo terminar com S e acrescentar mais um S, ele vai ficar impronunciável. Tá? Vamos ver os exemplos que vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Tá? Então, o que acontece se o verbo tiver esta grafia específica nessas 6 terminações? Eu, ao invés de acrescentar apenas um S, eu vou acrescentar um ES nesse verbo, para que ele fique, esse acréscimo, esse sufixo fique pronunciável. Vamos aos exemplos. Né? O primeiro aqui, um verbo terminado em S, pass. We always pass in our final exams. Ou seja, nós sempre passamos nas nossas provas finais. Mudando para a terceira pessoa, she, ela, she always passes. Então, para poder pronunciar esse Szinho, se eu tivesse só o S, não mudaria, ficaria pass. Então, por conta disso, se acrescenta S. She passes in her final exams. Outro exemplo agora terminando com CH, wash, lavar, verbo lavar. I wash my hands all the time. Ou seja, eu lavo as minhas mãos o tempo todo. Passando para a terceira pessoa, a minha mãe, ela, my mother, washes her hands all the time. A minha mãe lava suas mãos o tempo inteiro. Terminando com CH, watch, assistir. I always watch TV on Saturday nights. Passando para a terceira pessoa, Jack always watches TV on Saturday nights. Terceira pessoa também, ele. Exemplo com X, o verbo fix. Fix, que é consertar, arrumar. Sometimes my friends fix my computer. Passando para a terceira pessoa, sometimes my friend Laura fixes my computer. Ou seja, às vezes a minha amiga Laura, ela conserta meu computador. Então, todos esses 4 exemplos aqui são aqueles com os quais a pronúncia final ficaria impossível de ser executada por conta da sonoridade. Se eu acrescentasse apenas um S, não teria. A exceção dessa questão de pronúncia é o O, mas não sei por que razão o O também segue essa regra do ES, tá bem? Não temos uma razão específica de por que o O se enquadra nesse caso, mas os verbos que terminam com O seguem essa mesma lógica. Exemplo aqui é o verbo ir, o verbo go. I go to school by bus. Eu vou para a escola de ônibus. Passando para a terceira pessoa, para o ele, he goes to school by bus. Tá? A pronúncia aqui nem entra o ES, né? Fica só goes, só o S. Tá bem? Mas, enfim, esse aqui, digamos, é onde vocês precisam prestar atenção, onde vai, de certa forma, existir alguma regra para a conjugação verbal de terceira pessoa, para a desinência de terceira pessoa. Então, lembrem, o primeiro caso que eu já falei era a regra geral, era a maioria dos verbos. Esse aqui é o nosso segundo caso, essas terminações específicas aqui, ó, essas 6 aqui que eu estou passando com o mouse para mostrar para vocês ali. Vamos adiante. Terceiro caso. O terceiro caso, nós vamos ter que prestar uma atençãozinha especial quando o verbo terminar com o Y, tá? Porque existem 2 situações terminadas com Y. Como é que eu vou saber qual situação seguir, se é a primeira ou se é a segunda? Eu tenho que analisar qual é a letra que antecede esse Y, qual é que vem anterior ao Y. Se essa letra que anteceder o Y, que vier antes do Y, for uma vogal, A, E, I, O, U, né? For vogal, eu vou apenas acrescentar um S seguindo a regra geral lá. Eu já vou dar um exemplo, vocês vão entender melhor. Agora, se o verbo terminar em Y, mas antes desse Y eu tiver uma consoante, todas as outras letras que não são A, E, I, O, U, ou seja, B, C, D, F, etc., se for uma dessas letras,
vai haver uma pequena mudancinha ali nesse y. Eu vou retirar o y da palavra, do verbo, e no lugar dele vai entrar um i, e o szinho, tá? I e s. Vamos ver os exemplos. Acho que com os exemplos fica mais fácil de vocês entenderem. Exemplos de antecedidos por vogal aqui, ó. Play. Antes do y eu tenho a, uma vogal. Então, se tem uma vogal, eu não preciso alterar o verbo, só acrescento o s. Observa. We play tennis on Wednesdays. Nós jogamos tênis às quartas-feiras. She plays tennis on Wednesdays. Ela joga tênis nas quartas-feiras. Outro exemplo precedido de vogal. Stay. Aqui, ó, stay. Antes do y, tá ali de novo, estou marcando com o mouse aqui. A, vogal. Então, I stay home at night. Eu fico em casa à noite. Passando para a terceira pessoa, my mother stays home at night. A minha mãe fica em casa à noite. Então, esses dois primeiros casos é y precedido de vogal. Agora, os dois próximos vão ser y precedido de consoante. Um deles aqui é o exemplo com o verbo estudar. Aqui estou marcando, estudar. I study, ou seja, antes do y eu tenho a letra D. I study a lot for my final exams. Faltou o Lzinho aqui, final exams. Tá? Eu estudo muito para os meus testes finais. Vamos passar para a terceira pessoa. O que acontece? O y caiu fora, entrou o IES. Jack studies. Jack studies a lot for his final exams. Tá bem? Outro exemplo com o verbo copiar, copy. Antes do y eu tenho a consoante P. O que vai acontecer para passar com a terceira pessoa, então? They copy the text from the board, ou seja, eles copiam o texto do quadro. Passando para a terceira, he copies. He copies the text from the board. Ele copia o texto do quadro, tá bem? Então, de certa forma é tranquilo, é só vocês prestarem atenção na grafia desses verbos, né? Terminados com y, o que antecede o y vai ter sempre esses dois casos, então. Antecedido por vogal, acrescenta apenas o S. Se for uma consoante, tira o Y e S. Tá bem? Último caso aqui para terminar. Nós, então, essas três ali, dá para a gente dizer que são regras, nós temos uma exceçãozinha. Tá? Qual que é a exceção? O verbo ter, o have. Este verbo aqui, ele não vai seguir nenhum dos três casos. Ele não entra na regra geral. Eu não vou só acrescentar o S, não existe haves, né? Não teria como. Ele não entra no caso ali das 6 terminações, S, CH, X, e as outras que a gente viu no slide anterior ali, O, SH, etc. Ele não enquadra e também não é o caso do Y. Então, ele é um caso único, ele é uma exceção, tem que saber que a terceira pessoa do verbo ter, have, é a palavra has. De certa forma, ele tem um Szinho ali, mas ele não segue os casos, é outra palavra, has. Então, vocês encontrarem isso aqui, ó, has, significa ter, só que é o verbo conjugado na terceira pessoa. Ele tem, ela tem. Tá? Vamos ver alguns exemplinhos aí. Ó. O primeiro caso aqui com nós. We have online classes today. Nós temos aula online hoje. She has online classes today. Ela tem aulas online hoje. Outro exemplo. I have a question. Eu tenho uma pergunta. Aí, se eu for passar para a terceira pessoa essa frase, my mother has a question. Minha mãe tem uma pergunta. Tá bem, pessoal? Então, esse aqui foi o quarto caso. Eu acredito. Exatamente, tá? Então, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês um pouco do que significa isso. Lembrando, só para finalizar aqui, vocês não precisam decorar esses conceitos todos que eu falei aqui, aquilo que eu falei de terceira pessoa, desinência. Claro, é interessante vocês entenderem, mas eu não vou pedir isso em avaliação para vocês, que vocês me expliquem o que é uma terceira pessoa, porque vocês me expliquem o que é uma desinência. Não. O importante é vocês entenderem como dica de leitura que se porventura vocês estiverem lendo um texto e encontrarem uma palavra com a qual vocês têm uma certa familiaridade, mas, digamos, encontrei o verbo lá, o love, e esse love tiver um Szinho ali, loves, isso é apenas um indicativo de que o sujeito daquela frase possivelmente seja uma terceira pessoa. Tá? Isso que eu quero que vocês assimilem, principalmente, essa é a dica de hoje. Se vocês encontrarem palavras que vocês conhecem, e essa palavra estiver alterada por um Szinho, ou alguma daquelas outras formas ali que eu mostrei para vocês nos slides, significa apenas que eu estou tratando de um verbo que está na terceira pessoa do tempo presente simples. Tá bem, pessoal? Então, só para finalizar aqui, eu vou postar esse vídeo junto com o material PDF, que vai ter o texto lá. E os exercícios desse material PDF, vocês só precisam fazer o primeiro e o segundo. O último exercício, a interpretação, por enquanto ainda não, porque nós temos que falar ainda das situações negativa e interrogativa, e isso vai demandar mais tempo e vai demandar um outro vídeo. Então, eu vou fazer para a próxima aula um outro vídeo explicando a sequência desse conteúdo, que são as situações negativas e interrogativas. Por enquanto, o assunto é apenas esse, é vocês entenderem
para que serve o tempo verbal, o simple present, que está lá bem no comecinho desse vídeo, e depois, na questão da forma, na conjugação desses verbos, dos verbos no presente simples, entender esse caso da terceira pessoa ali, que é o ele ou ela, que é o único lugarzinho que nós vamos ter que prestar atenção com relação à conjugação. Tá ok, pessoal? Vou encerrar por aqui, então. Aguardem o próximo vídeo. No próximo eu falo da sequência desse conteúdo, tá bem? Tchau, tchau.